Perguntas e respostas 34. Perguntas e respostas 34. Por achar que seria rejeitado, você já perdeu amigos e amores? Por achar que você seria rejeitado, você já perdeu amores e amigos? Sim. Um amigo pode não ter tido tempo para você alguma vez, o que significa que ele não te ame ou que outra pessoa não queira estar com você, e você se magoou e afastou-se. Quantas vezes você se apaixonou sem que o outro soubesse? Quantas vezes você abandonou alguém com medo de ser abandonado? Quantas vezes você sofreu sozinho com medo de pedir ajuda? Quantas vezes você não se entregou ao amor com medo de perder o controle? Tudo isso na nossa vida, nós passamos essas fases e vamos ter sempre o receio de se entregar a um relacionamento de amizade, profissional, seja lá qual relacionamento for, principalmente quando envolve sentimentos. E esses sentimentos, nós vamos ter muito trabalho para lidar com ele. Nós temos medo de perder o controle. Na verdade, esse controle é exatamente o controle da nossa vida. Mas não é o controle de viver. É o controle assim, até hoje eu fazia desse jeito. Até hoje eu tinha tempo para sair, para ir no cinema, tinha tempo para mim não fazer nada, para mim ficar à vontade, para mim ficar de bermuda, ficar bem relaxado. Agora, se eu tiver um relacionamento, eu não vou ter essa liberdade, esse tempo, não. Eu vou ter companhia, eu vou ter compromissos, vou ter que me ajeitar aos costumes do outro, o outro se ajustar ao costume meu. Então isso leva tempo. E como é que eu vou fazer com a minha rotina, com os meus amigos, com as pessoas que me querem bem? Então tudo isso só precisa de uma coisa: ajustar-se aos relacionamentos. As pessoas se interagirem com mais ternura, não ter medo de se apaixonar, de saber que é amada. Lógico que não é se entregar e depois ser rejeitada, ficar humilhada, enfim. Mas saber que na vida as pessoas nos amam. E às vezes elas, naquele dia, não tinham tempo. Ou estava apressada, ou estava muito preocupada. E de repente não deu a atenção que nós gostaríamos de receber. E aí nós ficamos magoados, afastamos. Ninguém gosta de mim, eu acho que eu sou chata, eu acho que... E a gente começa a achar um monte de coisas. E essas manias de achar, nós vamos perdendo o nosso eu, o nosso valor, a nossa necessidade de seguir adiante. E seguir adiante requer exatamente enfrentar todos os perigos, todas as possibilidades que vai aparecer na nossa existência. Mas nós já passamos por tantas fases, por tantos melhoramentos em nós que podemos melhorar ainda mais. Então vamos pensar nisso. Você nunca vai perder o seu controle. O controle da nossa existência, ele sempre estará dentro das normas da sociedade. Então como nós vamos perder o controle se nós já somos controlados? Não pode fazer isso, cuidado com aquilo. Então nós já somos, de certa forma, controlados. O controle seria nosso. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu posso fazer. Viu como não é difícil? Então não tenha medo de perder amores, amigos, familiares, enfim. Não. As pessoas vão seguir as vidas dela e nós vamos seguir as nossas. Vamos estar juntos, vamos estar longe, vamos estar perto. Isso só o tempo vai poder dizer. Então vamos pensar nisso. Quem se gosta, quem se ama,
não tem distância, não tem tempo de estar longe. Sempre estará em pensamento e hoje muito mais fácil em comunicação virtual. É tranquilo, vamos nessa? Calar é uma atitude difícil? Calar é uma atitude difícil? Sim. Quando conseguimos calar de verdade, conseguimos escutar o outro. Quando conseguimos calar de verdade, conseguimos escutar o outro. O jejum de palavras é o jejum mais ameaçador para o ser humano, porque vamos não apenas ouvir o outro, mas também ouvir a nós mesmos. O jejum de palavras é o jejum mais ameaçador para o ser humano, porque vamos não apenas ouvir o outro, mas também ouvir a nós próprios. Quando nós ficamos calados, mesmo escutando uma pessoa, chorando, desabafando, dizendo, ou está nervosa, ou não concorda com uma coisa, com outra, nesse silêncio nós vamos estar escutando a pessoa, nós vamos estar ouvindo, dando atenção para ela. Mas por não estar falando o que nós sentimos, o que nós pensamos, não concordo, etc., não, nós vamos deixar que a pessoa exponha os pontos de vista dela. Mais tarde nós falaremos, ok? Colocaremos alguma situação, tal. Mas quando ficamos calados, nós entramos dentro de nós e depende do que está sendo falado pela pessoa, depende do que vem na nossa mente, as imagens, nós entramos em nós. Então é por isso que as pessoas tendem a falar mais do que ouvir. Ouvir é realmente, você vai ouvir você. E realmente é complicado, né? Nós temos muito medo de entrar em nós, estar conosco. Então é por isso que calar é uma atitude difícil. Mas não se preocupem, vocês já estão preparados para ouvir e se calar. E saber que no seu interior, no nosso interior, a luz existe. Vamos pô-la para fora no nosso caminho, na nossa realização pessoal. Vamos nessa. Nós podemos fazer isso sim. Vamos lá. Aí nós, como já estamos preparados para calar, nós vamos ouvir os outros e a nós mesmos com muito carinho, com muito zelo, com muita calma, serenidade. E é isso que é importante. Qual o melhor momento para os pais participarem da vida dos filhos? Qual o melhor momento para os pais participarem da vida dos filhos? Desde a concepção. Quando há a concepção, já há uma vida sendo gerada há 9 meses. Essa vida que está ali, que você gerou, está gerando, ela precisa de carinho, de atenção. Não, mas como assim? Sim, é a mãe sendo cuidada, sendo cuidadosa também, alimentação, relaxamento, um ambiente mais harmonioso, música suave, música que vai fazer este espírito, desde da sua gestação, ela vai estar aprendendo um som bem tranquilo. E essa tranquilidade pode ajudar muito nessa gestação. Então a participação dos pais, ela é desde que há concepção. E isso é muito importante. A cada etapa desses 9 meses, essa criança, esse feto, vai recebendo e conhecendo seus pais, pelas atitudes, pelas emoções negativas, positivas, pelo carinho do pai, pela mãe e por ele. Então, participação total dos pais desde a concepção. Nunca se esqueçam disso. O bebê não entende as palavras. Como fazer entender que é amado? O bebê não entende as palavras. Como fazê-lo entender que é amado? Da maneira mais antiga do mundo, fazendo carinho,
muito contato físico, pelo calor, por tudo. Olhares gostosos, colo. Bebês precisam de contato físico da mesma forma que precisa de leite. E isso, os bebês precisam de carinho, de atenção. Lógico, eles não falam, eles têm que ter reações para demonstrar para nós que eles estão com fome, que eles estão tristes, entre aspas. E quando nós somos muito carinhosos, não é sufocantes, carinhosos, atenciosos, conversamos, falamos, música, como já conversamos durante a gestação e também durante a existência. Ensiná-lo que a harmonia não é música alta, não são palavras altas, não é discussão, não é nada que seja violento. Pelo menos enquanto ele é bebê, nós pudermos fazer isso, vai ajudar muito, né? E eles precisam do contato físico, porque ele ficou 9 meses em contato interno com a mãe. De repente ele sai para o externo, e ao sair para o externo fica abandonado, fica surpreso com as novidades que está se apresentando a ele. E ele fala, mas estou carente, estou com frio, estou. Então é esse contato físico que precisa ter, porque é o aquecimento dele, é aquela ternura que ele precisa, é preencher o espaço que o espírito necessita de amor, de carinho, como nós, que não importa a idade que tenhamos, nós precisamos ser bebês, ser tratado com muito carinho, com muito afeto, com estar juntos, realmente de corpo e de alma, conversando, ouvindo música, almoçando, jantando, enfim, mas estar sempre uma conversa saudável e, acima de tudo, o toque de quem fez na comida tem que ter o sabor realmente de prazer de ser feito. E nós temos o prazer de comer. Aí a harmonia do toque, como da criança, do bebê, vai estar sendo realizada. Então, criança, bebê, precisa de carinho, contato físico, olhares gostosos, colo e tudo aquilo que dá o contato, o aquecimento para ele, certo? Sentimentos negativos nos desviam do caminho espiritual? Sentimentos negativos nos desviam do caminho espiritual? Sim, o ódio nos conduz à morte espiritual. Os caluniadores perseguem os obreiros operosos. Os de mau caráter detestam os bons. O que se dedica em ser justo descobre o caminho da vida e do céu em seu próprio coração. Então, ser bom, ser na realidade o que Jesus nos ensinou, fez, aplicou, nós temos dificuldades, porque nós não temos a estrutura espiritual de um espírito elevadíssimo ou puro como Jesus. Então nós sofremos esses ataques das pessoas que não querem o bem, ou simplesmente nós estamos tirando o seu ponto de ganhar dinheiro, de estar enganando pessoas, de melhorar um pouco a condição de uma pessoa, arrumando emprego, dando alimento, não fazendo alimentação sempre, dando alimentos nas horas das necessidades. Esse alimento é tanto uma palavra de consolo, de fé, de esperança, como material. Então não vamos esquecer isso. Então todas as vezes que nós estivermos sendo atacados, nós devemos pensar, estou fazendo caridade? Se estiver, o ataque é facilmente identificado. Se não estiver fazendo caridade, a resposta você sabe. Está sendo atacado por espíritos amigos, entre aspas. Por pessoas vivas, amigas, entre aspas. Então, nunca deixe de ser bom.
mesmo com os ataques, as calúnias e as perseguições. Seja bom e Deus estará bem próximo de nós. O pai tem como dever eliminar os obstáculos da vida dos filhos? O pai tem como dever eliminar os obstáculos da vida dos filhos? Não. Ser pai não é eliminar os obstáculos da vida dos filhos, mas sim oferecer-lhes ajuda para que se desenvolvam a capacidade de superá-los, essas dificuldades. Às vezes o pai é superprotetor para não dar ao filho a chance de descobrir que pode ser feliz sem ele. Às vezes o pai superprotetor para não dar a chance ao filho de descobrir que ele pode ser feliz sem ele. Então o caminho dos pais não é eliminar obstáculos. Enquanto, lógico, são pequenos, nós vamos fazer esse trabalho de eliminar, mas ensinando como ele eliminar. Olha, tem essa caixinha aqui que você tem que tirar para você passar. Então nós vamos tirar e ensiná-lo como ele vai fazer isso. Lógico que muito pequeno ele não vai conseguir logo nos primeiros passos, vamos dizer assim. Mas a cada vez que ele chegar naquela caixinha, que está no caminho, ele vai falar, preciso tirar isso. Ele vai tentar, se não conseguir, ele vai chamar os pais. Né? Que ele não está conseguindo tirar. A primeira vez que ele conseguir tirar, ele não vai mais chamar pai e mãe. Então ele já se libertou. Mas aí ele vai ficar longe de mim. Os pais superprotetores falam, sim, mas ele é sozinho, ninguém é de ninguém, ninguém tem posse sobre ninguém. Nós somos criados por Deus e aceitamos recebê-los como filhos, mas não somos donos. Então vamos pensar nisso. Ensinar os filhos a eliminar os obstáculos que possam aparecer na vida dele. Mas ensinar. Mas quando nós queremos sempre tirar os obstáculos, nós deixamos um adulto sem saber como agir quando precisar. Você quer isso para o seu filho? Nós queremos isso para os nossos filhos? Eu acredito que nenhum pai quer isso, ver os seus filhos amanhã em dificuldade. Certo? Então vamos começar desde criança, deixá-los e ensiná-los. Como devemos falar da doutrina espírita? Devemos falar da doutrina espírita com clareza, sem mistérios, sem dependências e sem dogmas. Falar com humildade, simplicidade e bondade. Voz meiga e consoladora, voz que revigora e que eleva o ser na sua beleza celestial. Voz que traz o eco das palavras de Jesus em seus sermões realizados nos vales, nos templos e montanhas. Sermões que nos convidam ao banquete espiritual da paz e da felicidade eterna. Estes são caminhos do verdadeiro e real cristianismo. O Espiritismo é o Cristo redivivo. Então, seguir o cristianismo. O que é o cristianismo? O que Jesus deixou, falou. Nada escreveu. O que ele falou, quem escreveu foi os que vieram depois, falando da vida de Jesus, Mateus, etc. Mas Jesus não deixou nada escrito. Ele falou, exemplificou, mostrou o caminho e nós sabemos de tudo isso. Então, o Espiritismo, como é o Cristo redivivo, então nós temos que ser consoladores, temos que ser enérgicos quando há necessidade. Enérgicos não é ser agressivo, nunca se esqueçam disso. Energia é falar sem proteção, sem parcialidade. Ser justo na hora que tem que ser e ter que dizer, você está errado. Pode ser alguém que a gente ame muito, mas
É isso que tem que fazer. E ensiná-lo e mostrá-lo aonde está errado. E fazê-lo não mudar. Ele vai mudar quando quiser. Mas sempre estaremos dizendo o que é bom, o que é ruim, até pelas nossas próprias experiências. E quando questionados, você nunca errou? Diga exatamente, eu errei sim. Eu achei que eu podia fazer e que estava tudo certo e fui fazer. Só que realmente estava errado, estava certo a forma que havia. E eu imaginei outra coisa. Então, o Espiritismo pede isso, que as palavras sejam dóceis, as palavras sejam para alertar para o caminho da bondade, da felicidade pessoal mesmo, da realização interior da pessoa. E aí nós vamos fazer isso. Então, falar da doutrina espírita é realmente o campo que Jesus trabalhou. Certo? O homem deve mostrar-se exatamente como ele é. O homem deve mostrar-se exatamente como ele é. Sim. O homem deve ter a coragem de mostrar-se o que realmente é, e não apenas a sombra de outrem. Deve exercer as suas faculdades e ter os seus próprios pensamentos. Disse-me que quem não ousa ter uma opinião própria é um covarde, e quem não tem vontade própria é um preguiçoso. Disse-se que quem não ousa ter uma opinião própria é um covarde, e quem não tem vontade própria é um preguiçoso. Tudo aquilo que nós dissermos, tudo aquilo que nós falarmos, mostrarmos como nós somos, errados, certos, temos manias, costumes, vai deixar que as pessoas gostem ou não de nós, nos aceitem ou não nos aceitem. Isso vai formar futuramente os amigos, aquelas pessoas que também como nós têm os seus defeitos. E se ela se mostrar realmente como ela é, nós vamos fazer amizade. Eu ajudo você, você me ajuda. E todos saem ganhando quando se tornam amigos. O amigo é a coisa maravilhosa que nós precisamos ter. E nós precisamos ter opinião própria. Só que essa opinião própria não são verdades próprias. Não são aquelas formas que nós falamos assim, tem que ser assim, não. Ter vontade própria é necessário. E nós não precisamos e nem devemos ser agressivos e também não vamos ser preguiçosos. Quem não quer pensar é preguiçoso. Se Deus deu o pensamento e através do pensamento nós vamos construir ou destruir, se não pensar já está destruindo a si próprio. Vamos pensar nisso. Mostre-se como você é, tem os seus pensamentos e aprenda a modificar o que não está correto nesses pensamentos. Quem perdoa o semelhante, perdoa a si mesmo. Quem perdoa o semelhante, perdoa a si mesmo. Sim, o perdão é o sentimento da alma, e a alma que não consegue perdoar, jamais poderá perdoar a si mesma os erros e enganos cometidos na sua existência. O perdão é o sentimento da alma, e a alma que não consegue perdoar, jamais poderá perdoar a si mesma os erros e enganos cometidos em sua existência. Então, perdoar faz parte do processo de remorso, arrependimento e, finalmente, o perdão. Então, o perdão é quando está num grau realmente de limpeza quase zerada, né? De nós ou de outras pessoas. Então, vamos trabalhar com muito carinho, com muita ternura e saber que não se perdoa eventos que feriram muito fortemente a nós. É necessário muitos anos para que isso possa ser encarado de forma natural e deixar de existir aquele sentimento negativo que provocou. Mas lembremos sempre, quando eu perdoo você, eu começo a perdoar a mim mesmo, eu começo a me entender, eu começo a me aceitar. Então,
quem perdoa os outros, na verdade, está perdoando a si mesmo. Bem, sendo assim, chegamos ao fim. Sendo assim, que Deus nos ajude a sempre encontrar o caminho da paz e da felicidade que nós precisamos para ser um espírito mais iluminado, mais dócil, mais meigo e mais carinhoso. Que assim seja.